As maldições mais terríveis são aquelas feitas pelos pais e parentes. O exorcista Gabriele Amorth explicou que não devemos subestimar as maldições feitas por quem está próximo a nós, pois as consequências podem ser desastrosas. O mal, o diabo, as maldições, como agem? Quais são as consequências para os homens? Rita Serna fala sobre isso no livro Inferno, La Tragica Elisione, Inferno, A Trágica Escolha, em que também inclui uma entrevista que a autora tinha feito com o exorcista Dom Gabriele Amorth. O mal ou no Evangelho. Serna escreve, o mal é um assunto quase tabu. A própria palavra nos faz pensar em um mistério e nos leva de volta a alguns filmes de terror de sucesso, como O Exorcista. O exorcista Gabriele Amorth explicou que não devemos subestimar as maldições feitas por quem está próximo a nós, pois as consequências podem ser desastrosas. O mal, o diabo, as maldições, como agem? Quais são as consequências para os homens? Rita Serna fala sobre isso no livro Inferno, La Tragica Elisione, Inferno, A Trágica Escolha, em que também inclui uma entrevista que a autora tinha feito com o exorcista Dom Gabriele Amorth. O mal ou no Evangelho. Serna escreve, o mal é um assunto quase tabu. A própria palavra nos faz pensar em um mistério e nos leva de volta a alguns filmes de terror de sucesso, como O Exorcista. Ela ainda argumenta que, se lêssemos mais a Bíblia, entenderíamos muitas coisas e as questões ligadas ao mal não nos surpreenderia tanto. Diz ela. Por exemplo, em Mt 8, 16-17, lemos. Pela tarde, apresentaram-lhe muitos possessos de demônios. Com uma palavra expulsou ele os espíritos e curou todos os enfermos. Assim se cumpriu a predição do profeta Isaías, tomou as nossas enfermidades e sobrecarregou-se dos nossos males. Há também outra passagem do Evangelho que Serna gosta de lembrar. A passagem contém tudo o que pode ser útil para uma melhor compreensão do assunto. É o Evangelho de Lucas, no capítulo 11, 14, 26, e Jesus estava expulsando um demônio mudo. Quando o diabo saiu, o mudo começou a falar e a multidão ficou admirada. Pessoas ligadas a Satanás. O livro ainda lembra que o Evangelho está repleto desses episódios, mas isso não é suficiente, porque a descrença do homem nega a verdade mesmo em face das provações e da palavra de Deus, fonte da verdade absoluta. Dom Gabriele Amorth, na entrevista com a autora, explica como funciona o mal e as consequências que, às vezes, podem ser desastrosas. Existem pessoas que estão ligadas a Satanás, médiuns, adivinhos, mágicos, e muitas vezes alguns recorrem a elas. Às vezes, mesmo com perfídia pessoal diabólica, essas pessoas lançam uma maldição. As maldições mais terríveis são aquelas feitas por pais ou parentes próximos. Elas não devem ser subestimadas, mesmo que sejam feitas por outras pessoas. O desejo pelo pecado. O que mais importa ao diabo é empurrar o homem ao pecado, se enviando as tentações às pessoas, mas o maligno não tem o poder de nos fazer cair no pecado, porque cair no pecado depende apenas de nós, homens, por causa do livre-arbítrio que Deus nos deu. Não apenas maldições. O diabo tem o poder de enviar tentações, às vezes fazendo com que neguemos a própria presença de Deus ou os mandamentos de Deus. Por exemplo, o mandamento "o não matar" é quebrado todos os anos precisamente porque mais de 50 milhões de mortes ocorrem no mundo devido apenas ao aborto. Direto para o inferno. Em geral, a morte continua, e não são os pecados que levam o homem à possessão diabólica, porque os pecados induzem o homem a algo muito pior do que a possessão diabólica, eles o levam ao inferno. O diabo em sua ação comum nos tenta a todos, do nascimento à morte. Até Jesus e Nossa Senhora foram tentados. Conclui o exorcista. O homem que cai em pecado já não está com Deus, mas sim com Satanás. Se morrermos em estado de pecado grave, iremos direto para o inferno. Deus nunca quer a morte do pecador, mas quer que o pecador se converta e enquanto estamos nesta terra, Deus constantemente nos envia oportunidades de conversão,